confrade, tudo bem? Bom, hoje começou, né, a Fórmula 1 oficialmente, a primeira corrida de 2023, 5 de março, GP do Bahrein, e vamos falar sobre ele. Que, na minha opinião, foi uma boa corrida, uma corrida esperada, né? Até falei ontem, as Red Bulls provavelmente elas vão abrir, e nós vamos ter briga atrás, no pelotão de trás, entre as Ferraris, talvez as Mercedes e o Alonso. E o ídolo, né? Apesar do ídolo não ter feito, o ídolo Stroll, apesar de ele não ter feito pré-temporada. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o Verstappen, né? O Verstappen, ele passeou, ele largou bem, e depois passeou na pista, guia muito, né? O Verstappen, em 2019, quando o Verstappen ainda não tinha um carro dominante, né? Era um carro bom, a Red Bull nunca fez carro ruim, né? Desde 2009 a Red Bull nunca fez carro nem médio, sempre foi carro bom. Teve alguns problemas durante os anos com motor, tudo, mas os carros sempre foram muito bons. Em 2019 o Verstappen tinha um carro bom, e aqui em Interlagos, né, eu passei praticamente a semana lá dentro de Interlagos, vi todos os treinos, vi tudo lá, e eu escrevi uma coluna dizendo que o Verstappen era um animal, né? Um animal, né, no bom sentido, né, um animal que guia muito, porque realmente é um monstro. Aí tá a coluna. Você pode, você deve até, eu acho que até você devia acessar ela aqui, ó, nesse link aqui, para dar uma lida, porque realmente o Vespa, com um carro muito bom, um carro dominante como é hoje, não tem para ninguém. Quer dizer, as outras equipes vão ter que trabalhar para chegar nele, trabalhar muito, melhorar muito os carros delas, porque não tem condição de disputar contra o Vespa com um carro pior. Não tem, porque o Vespa não erra, ele é um piloto extremamente rápido, extremamente frio, calculista, ótimo em disputa. O Verstappen, assim, o Vespa é um dos poucos pilotos que você vê que ele não tem ponto fraco, né? Pô, o que o Vespa podia melhorar? Difícil, né? Ele larga bem, ele tem um jeito que eu já fiz até um vídeo, uma maneira só dele de fazer alguns certos tipos de curva, principalmente as curvas que antecedem as retas, né? Depois eu vou procurar esse vídeo, vou colocar um link também. É legal ver esse vídeo. Ele é muito bom em disputa, ele aprendeu a gerenciar os pneus, quer dizer, né? Ele é muito bom em defender posição, então ele não comete erro como ele cometia antigamente. Então, quer dizer, virou um piloto completo, um piloto muito difícil de ser batido. E então é isso. A briga, só vai ter briga com ele, né? No caso por exemplo, num dia ele acordar com o pé esquerdo e o Pérez acordar iluminado, ou as outras equipes, principalmente a Ferrari, a Mercedes e a Aston Martin realmente entrou na briga, a melhorarem os carros. Se não esquece, nós vamos pro tri aí do Vespa, sem muito problema. E outro piloto que eu preciso falar também, né? Mas antes de falar dele, eu quero falar da largada, porque a largada foi muito importante, determinou um monte de coisa na corrida, né? O Vespa largou bem, o Leclerc largou bem, né? Passou o Pérez, mas o Pérez largou mal. Não é que o Leclerc largou muito bem, o Pérez é que largou mal. Ele ia perder inclusive a posição, não só para o Leclerc como do Sainz, mas ele jogou o Sainz para fora da pista. Vocês estão vendo nessa imagem parada aí, olha onde está o Pérez, ele está fora da pista, e o Sainz parece estar vindo do box, né? Isso aí, na minha opinião, isso aí tinha que ter uma punição pro Pérez, porque você não pode defender a posição
desse jeito, entendeu? No meio da reta. Aí eles não estão em saída de curva, nada. Isso é no meio da reta, você jogar o cara para fora do jeito que o Pérez jogou, ele inclusive saindo para fora, isso não pode, né? Então, isso poderia mudar um pouco a corrida. Apesar que, vamos falar da Ferrari também, né? Que aconteceu o que eu estava falando antes também aqui, na pré-temporada, falei ontem, tudo. Vamos lá. E tem que falar do Alonso, né? O Alonso sempre foi um super piloto, 42 anos de idade, é um cara muito bem preparado fisicamente, mentalmente, né? Ele realmente sempre foi um piloto fora da curva, continua sendo, hoje provou isso, foi, na minha opinião, o piloto da corrida, né? Não vou nem dar para o Vespa, quase né? É quase injusto isso, mas é que o Vespa realmente mal apareceu, né? Ele largou bem, foi para frente, sumiu e acabou, entendeu? Então, mas o Alonso não, ele teve que brigar, perdeu 2 posições na primeira volta, porque ele tomou um totó do ídolo Stroll ali, na curva 6, né? Então ele tinha perdido já a posição para o Hamilton, mas aí com esse totó do ídolo Stroll ele perdeu a posição para o Russell também, né? Então é isso. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Apesar de tudo que o Alonso sempre foi, o Alonso ficou um tempão sem carro para vencer, sem carro para disputar, inclusive, né? E não disputou, não venceu, não fez nada. Porque automobilismo, confrade, é carro, né? Por mais que a gente goste dos pilotos, tenha preferência por alguns, admire uns, não admire tanto outros, mas é carro, né? O piloto excelente, fora da curva, não sei o que, ele tira tudo do carro, mas ele tira o que o carro tem para dar. Nenhum piloto tira mais do que o carro tem. Nunca houve um piloto assim, que tirasse mais do que o carro tem, né? Você teve, por exemplo, o Senna era um piloto que tirava 100% do carro em quase 100% das corridas. Por isso que eu e muita gente considera o Senna o melhor piloto de todos os tempos. Mas era o que o carro tinha, né? Não tem milagre. O ser humano, ele faz o que a máquina permite que ele faça, tá? Ele depende da máquina, né? Então o Alonso agora tem um carro bom, né? O carro é muito bom mesmo, o carro inclusive está melhor que a Mercedes, né? E ele foi lá e fez essa corridaça, fez um pódio, né? Mas você vê ele apontando para a equipe, você vê ele abraçando a equipe, porque ele sabe disso, né? Ele fez isso porque ele teve um carro para fazer isso. Isso não tira nenhum mérito dele, ao contrário, dá o mérito que depois de tantos anos, né? Alonso estreou em 2001, depois de tantos anos, né? Nós estamos em 2023, há 22 anos, ele ainda consegue fazer o que ele fazia, sei lá, há 10, 15 anos atrás. Lógico, ele não é o mesmo piloto que ele era há 15 anos atrás, ou 16, quando ele foi bicampeão. Não tem jeito, né? O ser humano, ele envelhece e as coisas pioram um pouco. No caso do Alonso, como ele se prepara muito bem, piorou menos do que 99,9% das pessoas. Mas não é a mesma coisa ainda, mesmo assim. Bom, chega de delongas. Não, eu queria falar uma última coisa antes de falar de cada um, né? O pódio aqui, muito bacana, dá uma olhada nesse pódio. Aqui eles já estão comemorando, né? Com essa champanhe aí que lá no Bahrein é sem álcool. Bem bacana esse pódio que fizeram, colocando o carro vencedor embaixo, dando a devida importância ao carro, né? Que é uma coisa que tem que dar, e achei bem legal esse pódio aí. Vamos ver o que as outras pistas vão fazer, né? Porque aí o Bahrein estabeleceu aí um novo patamar aí de pódio. Bom, vamos falar de cada piloto e vamos começar, como sempre, né? De trás para frente. Vamos começar pelo Piastri, que foi bem. O Piastri largou lá atrás, mas já tinha feito várias ultrapassagens quando ele parou no box e teve um problema, que eu também não sei ainda qual é, né? Eu estou fazendo esse vídeo também, acabou a corrida há pouco tempo, tenho pouca informação.
Então, tudo que eu estou falando aqui é muito mais opinião do que a informação que saiu depois da corrida. Mas ele estava indo muito bem até ele ter aquele problema no box, ter que abandonar a corrida. Aí o Leclerc, né, Ferrari, não tem nem o que falar, o Leclerc estava indo super bem, mas a Ferrari quebrou, né? Será que vão culpar o Mattia Binotto de novo ou não? Quebrou e provavelmente foi o motor. Aí a gente tem o Ocon, que tomou 200 punições durante a corrida, fez besteira. Logo na primeira volta ele deu uma fechada no Hulk, inclusive estragou a corrida do Hulk. Depois ele teve que pagar a punição, não pagou direito, a equipe também errou, quer dizer, acabou chegando lá atrás. Aí o Norris, né, que também teve problema, a McLaren realmente com muito problema, 17º, não é a posição certa do Norris essa. Vamos ver, a McLaren vai ter que se arrumar aí. Aí tivemos com a Alfa Romeo, que acabou ficando com a melhor volta e tirou do Gasly, que na minha opinião foi um dos melhores da corrida também, nós vamos chegar nele. O Zhu fez uma troca de pneu no final da corrida, com o tanque vazio, e conseguiu fazer a melhor volta. Depois o Hulk, que foi muito atrapalhado a corrida dele. O Hulk largou em 10º, foi muito atrapalhada a corrida dele pelo toque com o Ocon, né? Acabou chegando atrás em 15º, não tinha muito o que fazer também, porque o carro dele deu uma piorada, e aquele toque ele perdeu muita posição. Aí o De Vries, né, teve uma estreia razoável, né? Não dá para falar nada demais do De Vries, porque inclusive ele chegou atrás do Tsunoda, né? Bem atrás do Tsunoda, e o Tsunoda a gente sabe que não é nada demais, né? Então não foi uma estreia das melhores do De Vries, eu esperava um pouco mais. Aí o Magnussen, 13º, né? Melhorou um pouco em relação à largada, mas não muito também, mas teve um certo ritmo durante a corrida. E aí o Sargent, que eu achei que foi muito bem, né? Da Williams, o americano lá, o Logan Sargent, estreando na Fórmula 1 numa corrida, achei que ele foi bem, ele chegou em 12º, muito bom isso daí. Depois o Tsunoda em 11º, e uma corrida razoável do Tsunoda, né, com a AlphaTauri. Pode até se dizer que foi boa, ele não cometeu erro nenhum, tudo. Ele parece que nessa pista ele vai bem. O plano do Tsunoda é muita irregularidade, né? Vamos para frente para os 10 primeiros. Alexander Albon em 10º de Williams, né? Você vê que a Williams, pelo jeito, pelo menos nessa corrida, vamos esperar mais um pouco, mas nessa corrida a Williams não foi o pior carro do grid, né? Então pode ser que a Williams tenha dado um salto mesmo. Vamos esperar mais um pouco para a gente ter essa confirmação. E foi boa a corrida do Albon também. O Albon é muito bom piloto, né? O ano passado ele mostrou isso. Então tem que dar o mérito tanto para a equipe quanto para o piloto. Depois o Gasly, que fez um corridaço, né? Tá aí entre os 3, 4 melhores aí da corrida. Largou em último o Gasly e chegou em 9º, né? Quer dizer, fazendo festa lá. A equipe deve estar fazendo festa para ele. Foi uma bela de uma estreia dele. Aí o Bottas em 8º, né? O Bottas, o carro não é ruim, o carro é bom. O Bottas tem aquele problema em disputa, né? Você viu que ele perdeu todas as disputas. Ele teve várias disputas com os pilotos aí que estão na frente dele, e ele perdeu todas, né? Então, quer dizer, talvez se a corrida continuasse mais um pouco, o Gasly chegava nele também. O Gasly chegou 1 segundo só atrás dele. Depois o Russell, de Mercedes, já chegou. Vamos falar um pouquinho da Mercedes. Russell chegou em 7º e o Hamilton em 5º, né? O Hamilton chegou a 50 segundos do Verstappen, do Vespa, e o Russell chegou a 55, quase 56 segundos atrás
Esse um chegou a 5 segundos do outro, entre o Hamilton e o Russell. Ou seja, a Mercedes está aí quase 1 minuto, chegou quase 1 minuto atrás da Red Bull. É um pouco decepcionante para a torcida da Mercedes, a torcida do Hamilton, mas é isso. O carro não melhorou o que eles imaginavam que ia melhorar, pelo menos para esse começo de temporada, né? O Toto Wolff admitiu que o conceito pode ser mudado, né? O conceito não é como muita gente pensa, o zero pod, só isso. O zero pod faz parte de um conceito que começa na asa dianteira, né? Assoalho, side pod e difusor. Então, e asa traseira. Ele é uma parte disso. A parte mais importante nem é ele, a parte mais importante é o assoalho. O side pod aí, ele ajuda a tirar o arrasto da roda traseira, mas a Mercedes conseguiu tirar o arrasto da roda traseira, tanto que ela não teve problema com velocidade máxima, mas o difusor ele dá um suporte melhor para o assoalho, né? Então, o difusor não, o side pod dá um suporte melhor para o assoalho. Então talvez a gente veja aí durante o ano a Mercedes com um difusor, um side pod aparente, né? Não um side pod grandão, porque daí teria que mudar todo o carro, mas alguma coisa ali, entendeu? Que pareça um side pod, um mini side pod, alguma coisa assim. Eles vão fazer. E vão tentar desenvolver o resto, né? Acompanhando isso. Mas principalmente ali é o assoalho. O assoalho da Mercedes tem algum problema, né? Eles não conseguem fazer o assoalho gerar downforce. O carro está muito traseiro. O Hamilton e o Russell eles demoram a reacelerar porque a traseira quer escapar em todas as curvas. O carro naquelas duas curvas de alta vai mal, porque ele tem pouco downforce, né? Eles não podem colocar muita asa, senão atrapalha o carro nas retas. Então você fica aí num problema sério, né? Vamos ver o que eles vão fazer, o que eles conseguem fazer. E vamos falar um pouquinho da Ferrari também. O Sainz acabou chegando em quarto, o Hamilton tentou ultrapassá-la por várias voltas, não conseguiu. A Ferrari, eu tinha falado antes, né? Falei na pré-temporada e venho falando desde sexta-feira. O problema da Ferrari, assim, claramente é uma devoradora de pneus, né? O Sainz ficou sem pneu, né? Muito rápido, e mesmo assim ele conseguiu chegar em quarto. Quer dizer, se a Ferrari não devora os pneus como a Red Bull não devora, por exemplo, a Red Bull vai bem, vocês viram a estratégia da Red Bull, ela fez 2 stints de pneu macio, enquanto a Ferrari teve que fazer de pneu duro e mesmo assim acabou o pneu, entendeu? Então olha a diferença, como que o carro da Red Bull trata o pneu, como que o carro da Ferrari trata o pneu dela. Então tem que melhorar isso muito na Ferrari, senão eles vão ver a Red Bull só de binóculo, não vai ter jeito. E a Red Bull, falei já no começo, né? Falei do Verstappen, o carro é muito bom, o carro realmente é dominante, eles têm um piloto dominante também, que é o Vespa, então realmente para chegar nele vai ser difícil. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, tanto a Mercedes quanto a Aston Martin, mais a Aston Martin do que a Mercedes, está andando bem alta. A Aston Martin, se você olhar o carro do Alonso não bate no chão quase nunca. Todos os carros saem faísca, batem no chão, principalmente no final da reta. O carro do Alonso, não, o carro do Alonso está alto. Mesmo assim estão andando bem. Então vocês por aí dá pra gente projetar o que esse carro ainda pode melhorar. Se andando alto desse jeito, ele está andando tão bem assim, ou eles têm algum truque na manga, né? Quando eu falo truque, não estou falando nada fora do regulamento, algum truque bem feito lá do Dan Fellows, o cara que saiu da Red Bull, que era o braço direito do Adrian Newey, que desenhou esse carro,
ou tem algum truque na manga aí na suspensão, ou no próprio assoalho, para ele poder andar mais alto e mesmo assim ter downforce, ou eles podem começar a abaixar um pouco o carro vai ficar mais rápido ainda, principalmente em curva, entendeu? Então, olho na Aston Martin, que não é cavalo paraguaio como parecia, né? Como muita gente achava. Eu estava desconfiado que podia ser um cavalo paraguaio, inclusive, mas não é, né? Você vê que o ídolo Stroll, né? Ele chegou em quinto, o ídolo Stroll, ele chegou a 4 segundos do Hamilton. E ele guiou com uma mão só, porque o outro pulso dele estava lá só para constar, né? Então, o ídolo Stroll, com uma mão só, depois de uma corrida, chegar a 4 segundos do Hamilton, o carro é muito bom, tá? O carro é muito bom mesmo. Bom, é isso aí. Agradecer de novo pelo retorno que vocês estão dando aí, pelos vídeos de sexta, de sábado, a quantidade de visualização e de joinha, hein? Ó, quantos joinhas vocês estão... Meu, obrigado mesmo. Não esquece desse joinha. Se gostou desse vídeo, manda joinha. E não só isso, manda o link do vídeo para os teus amigos também. Vamos detonar, tá bom? E a gente se vê terça-feira no Loucos com o Bruno Desleixo e o Fábio Campos. Bom domingão, abração, até lá, tchau.